22. Os agrotóxicos. Um mal necessário. Se você for plantar uma lavoura muito pequena, por exemplo, ou no quintal da sua casa, não vai precisar de agrotóxico, mas se escalar o plantio, será quase impossível ficar sem ele. Isso porque simples praga pode acabar com tudo de uma vez. Eu sei que está na moda e é bastante gourmet falar de coisas orgânicas. Eu também acho bonito. Só que tem um detalhe. O orgânico, na maioria das vezes, é para algo pequeno. Igual o Instagram. Se você for vender um curso de forma orgânica, ao invés de ter 800 alunos, você vai ter 80. E para atingir os 800, você precisa ir para o combate, usar ferramentas para aumentar as vendas. O mesmo acontece na sua plantação. Utilize ferramentas para aumentar a produtividade da lavoura ou um simples ataque poderá acabar com a produção. Como usar o agrotóxico? Um agrotóxico poderoso que você pode usar é aprender a dizer não. Esse não se torna uma ferramenta poderosa no combate, quando as pragas querem matar a sua plantação. Outro agrotóxico é fingir demência. Esse é o remédio mais barato que já vi. A pessoa fala mal de você, dá uma de louco. Pode até parecer sórdido, mas não é. Só finge demência e acabou. Outro exemplo de agrotóxico é a ação positiva de enfrentamento. Não sei se você sabe, mas tem gente que gasta todo o dinheiro com adubo, agrotóxico e semente. Só que na hora de plantar, vira e fala: Deus, agora é com você. A pessoa até treme de medo contando com a chuva ou a falta dela, porque se não acontecer isso, a pessoa perderá todo o seu investimento. Por isso, para todo o medo que você tem, o agrotóxico que você vai usar é a ação positiva de enfrentamento. O que é essa ação? É o que você vai fazer para tocar o terror e imediatamente pegar a energia que está te consumindo e jogá-la para frente. Para isso, tem uma técnica de inteligência emocional chamada CCC: capturar, converter, canalizar toda e qualquer energia. O caráter do agrotóxico é preventivo. Se você for usar depois, você já vai ter tido uma perda substancial na sua lavoura. Então, se você quer realmente bater o milhão, você vai ter que aprender a usar isso. Os agrotóxicos são ações de dizer não, de fazer perguntas e de ir para cima. Quando eu estava com 12 anos de idade, li o livro Pai Rico e Pai Pobre. Engraçado que nesses dias lançaram a edição de 20 anos dele. Eu até comprei. Depois que eu li esse livro, vi uma reportagem na revista Veja falando que para ser milionário, você tinha que colocar um salário mínimo todo mês na poupança de 18 até os 60 anos. Dessa forma, você teria 1 milhão. Pensei, vou bater 1 milhão só quando tiver 60 anos? Mas eu bati com 27. Tenho um sócio que com 22 anos, em minha única tacada, já bateu 1 milhão. Não importa se os outros acreditam em você. Se eu acredito em você, se o seu cônjuge acredita em você. Primeiro você tem que acreditar em você. Pegar esses códigos que eu estou ensinando e conectar gente que você ainda não conectou. 1 milhão já é possível dentro de você. Só que fica pensando na forma, para de pensar. Como não se foca na semente? Uma coisa que dá uma multidão é o método IP. Sim, ele vai te dar multimilhão. Sim, o método IP vai te dar um multimilhão. Porém, eu precisei usar agrotóxico nas pessoas da minha própria família que sempre me falavam para eu não mexer com isso. Eu tive que bater um agrotóxico em todo mundo. E são pessoas que eu amo. Não ouvi meu pai, minha mãe, minha esposa, não ouvi ninguém. Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Sabia que era parte do meu propósito.
Agora, depois de mais de 100 turmas, todo mundo que era contra respeita por causa dos meus resultados. Os que mais te amam podem não te apoiar, mas não é porque eles não querem que você prospere. É porque eles não entendem o seu propósito e têm medo que você se dê mal. Nessas situações, você vai ter que usar agrotóxico, ser um agrotóxico. Saiba que aprender sobre lavoura é uma virada de chave, pois se você souber apenas isso, entender e investir 5 anos da sua vida plantando e replantando, fazendo tudo o que você precisa fazer e tudo o que precisa ser feito, você enriquece. Eu estou te ensinando com uma alegoria perfeita. O melhor negócio do mundo é plantar na terra. E a melhor coisa do mundo é você, porque você também é a terra. Tarefa: os agrotóxicos. 1. Você aprendeu a dizer não? Você é um agrotóxico poderosíssimo? Utilize esse agrotóxico pelo menos 3 vezes na semana. Relate aqui como foi isso. 2. Você já experimentou fingir demência? Teste esse agrotóxico na primeira oportunidade e compartilhe a sua experiência com 2 pessoas. 3. Qual agrotóxico que você vai usar contra o medo? 4. Liste uma pessoa e uma situação em que você precisa usar um agrotóxico. 5. Compartilhe com alguém 2 agrotóxicos que você utilizou nos últimos dias e comente como foi o resultado. Não é só plantar e colher, existe também o cultivar. Se você chegou até aqui, é porque está gostando deste conteúdo. Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe e ouça o capítulo 23. Capítulo 23. Colheita. Tudo tem seu tempo. Você tem que gostar da colheita. Mas antes eu vou te mostrar um versículo que muitos gostam de acrescentar uma desculpa. Por que você não prospera? Algumas pessoas respondem, porque ainda não é o tempo de Deus. Elas acabam usando a Bíblia de maneira errada. Que doideira! Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, diz: Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Só que eu vou te mostrar um segredo sobre plantar e colher. É simples. Quando você tem uma semente, já tem dentro dela uma colheita, a data da colheita. Vou dar um exemplo bem simples. Um espermatozoide não tem tempo para começar a crescer, mas quando fecundado, tem o dia para nascer o bebê. Preste atenção, já tive crise com isso, perguntando assim: Deus, por que a gente tem esse tanto de sêmen? O Senhor quer que tenhamos esse tanto de filhos? Olha a minha pergunta de menino. Deus respondeu: Você tem sementes disponíveis todo o tempo. Pode usá-las o quanto quiser. Eu ainda perguntei para Deus: Então, por que você não dá semente quando a gente decide ter filho? E ele respondeu: Você não é como eu, multiplicador, com liberdade para multiplicar quando você quiser. Eu com crise de menino e Deus me levando para um patamar que nem imaginava. Você pira que a vida é assim? O tempo todo você tem sementes e pode usar da forma que quiser. As sementes estão sendo disponíveis. O homem carrega o sêmen o tempo todo. Tem homens que nunca terão filhos porque não querem. Há também aqueles que acreditam que não podem, e para estes existe o milagre. Eu nunca vi alguém em um ambiente cristão não ter filhos. E quando eu falo ambiente cristão, é de quem acredita em Jesus e tem lifestyle. Quem acredita de fato não fica sem filho. A pessoa que eu vi que mais demorou levou 10 anos, mas teve. Afinal, o que é essa colheita? Dentro da semente já tem a data de retorno. Quer plantar morango?
leva 80 dias, tem alguns que levam 60. Isso já está dentro dele, ou seja, a semente morre e frutifica nesse tempo. Se quer plantar jabuticaba, ela já tem um código escrito em seu DNA. Frutificar com 15 anos, tem algumas que frutificam com 10. A tâmara do Egito leva até 70 anos para frutificar. Quem fica regando uma planta para colher daqui a 70 anos? Isso acontece com tâmara antiga. A nova, modificada geneticamente, leva 7 anos. A semente já tem data da resposta. Se você está agora plantando um negócio, esse negócio já tem data de resposta. Por exemplo, se você for fazer uma lavoura profissional e plantar hoje, pode agendar o maquinário da colheita, pois já sabe o código, ela carrega. Claro que pode calcular uma margem de erro, mas uma lógica. Conta-se por semanas. Ainda você agenda as máquinas para tal semana. Chega a data marcada e tudo está pronto para a colheita. Não tem como errar. Plantamos na terra milhões de anos. Esse capítulo é sobre colheita, e a colheita não é sobre sorte. Então você precisa saber quando plantar, como plantar e o que plantar para ter uma boa colheita. Mas lembre-se, entre plantar e colher existe o cultivar. É tudo que você faz durante o processo, pois a energia que você gastar no cultivo vai determinar os seus resultados. Então, cai para cima e cuida do negócio. Quando você quer bater seu primeiro milhão? Coloque data agora. Quando eu era menino, coloquei a data de 60 anos, mas bati em 27. Esse milhão pode ser todo patrimônio, dinheiro líquido, qualquer coisa, desde que somado tudo dê 1 milhão. Exemplo, se você tem uma casa e vale 300 mil, vai pegar o ágio dela e somar. Se tem um carro no valor dele, não é a data da tabela FIPE, mas valor abaixo, que se chama ágio. Só que primeiro você tem que colocar uma data, a colheita tem que ter data. Por isso, a primeira tarefa vai ser você colocar data no seu milhão. E a segunda vai ser somar tudo que você tem para saber quanto você tem hoje. Se você está com 233 mil, isso significa 23% do seu alvo. Mas não se afobe. Às vezes você plantou um alqueire até hoje e agora vai plantar 100 alqueires. Então, não tente fazer conta, nem coloca data com base no histórico que você já viveu. Se fizer isso, vai pirar. O que você faz na colheita? Precisa amar a colheita, armazenar e comercializar aquilo que você plantou. A colheita é tão importante quanto plantar. Tem gente que não sabe fazer nada com o que colhe. Vamos aprender isso no próximo capítulo. Muita coisa está por vir. Lembre-se, o fim é sempre o melhor que o começo. Tarefa colheita. 1. Qual é a data para a chegada do seu primeiro milhão? 2. Some todo o patrimônio e veja quanto falta para atingir o seu milhão. 3. Leia na Bíblia o capítulo inteiro de Eclesiastes 3. Tire as suas conclusões e as registre aqui. Você colhe aquilo que planta. Como têm sido suas colheitas? 5. Crie um plano de ação para você colher algo que faça o seu coração queimar. Quais estratégias irá utilizar no cultivo? 6. Se conecte com 3 pessoas e compartilhe o que você aprendeu neste capítulo. Anote aqui como essa experiência. Busque valor em tudo que você faz. Se chegou até aqui, é porque está gostando deste conteúdo. Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe e ouça o capítulo 24. Capítulo 24. Como comercializar a colheita? Preço versus valor. Você tem que aprender a comercializar. Vários clientes que já tive reclamavam que não sabiam colocar preço nas coisas. Tudo que você faz tem que gerar valor.
porque o preço tem que acompanhar o valor. Nunca determine preço diferente do valor. Se o preço for maior, vai impactar tudo que você está vendendo. Já se o valor for maior, o preço pode subir quantas vezes você quiser. Eu aprendi isso com um cara que se chama Marcelo Torquato. Nós fabricamos jeans das mesmas facções e terceirizamos nos mesmos lugares praticamente. Vendíamos uma calça jeans por um preço no atacado, enquanto ele vendia a dele pelo triplo do preço, e também no atacado. E como ele conseguiu fazer isso? Começou a gerar valor absurdo e colocou o preço que quis. Não sei como você está hoje, mas na época, há alguns anos, a marca jeans dele era a marca mais curtida do Brasil, muito mais que grandes marcas famosas. Ele começou a gerar valor absurdo, investia pesado em propaganda no Facebook. Eu me lembro que ele tinha uma equipe enorme e mesmo assim não dava conta de atender todos os clientes, que muitas vezes ficavam bravos porque não conseguiam comprar. Tem base isso? Isso é resultado de quem gera valor. Você tem que saber comercializar isso muito bem, porque se a semente realmente é boa, tem que colocar valor nela e o preço equivalente ao valor. Por exemplo, se eu planto milho, o que vou fazer com o milho que eu colhi? Não vou ficar fazendo 1000 modalidades com o milho, comendo pamonha, curau, milho cozido. Ou seja, não vou mexer só com o milho que eu planto. Eu tenho que colher e verter o milho. E essa conversão é transformar aquilo em pecúnia. Meu avô foi um grande fazendeiro lá em Minas, plantador de café. Ele plantava café e eu milho. Suponhamos que nós vamos nos encontrar e eu quero comprar o café dele. Eu vou e levo o milho para ele. Só que ele não quer milho, mas tudo que eu tenho é o milho. Então o que eu faço para sair desta área do escambo? Para sair disso, eu devo vender o meu milho, convertê-lo em pecúnia e armar uma forma melhor e mais barata para comprar o café que eu preciso. É muito simples. Saber vender aquilo que você colhe é fundamental. Precisa da conversão em pecúnia, dinheiro. Assim você ganha velocidade e agilidade na compra. Com o dinheiro você consegue comprar o que você quiser, sacou? Pablo, como eu tenho dificuldades para vender, é o seguinte, você dá conselho de graça para todo mundo e o dia que você entender que o seu know-how custa dinheiro, vai começar a vender o seu conselho. Por isso, tem aquela frase, se conselho fosse bom, não seria vendido, não seria dado. Você pode pegar conselho de uma forma gratuita, mas as pessoas capacitadas irão te cobrar. Você foi programado a fazer um monte de coisas de graça pelas pessoas. Sei que alguém vai falar que nós temos que fazer de graça mesmo. Até eu concordo com isso, mas vou te contar qual o parâmetro que eu uso. Para calcular o meu preço, penso no tempo que fico longe de casa, porque o que eu quero é curtir minha família, pescar e aproveitar a vida doidado. Quando me chamam para um trabalho, eu já dou o preço, falo que vai custar tanto, porque estão me tirando do meu conforto. Muitas pessoas me chamam para dar palestras em vários lugares e eu gosto muito disso, mas prefiro ficar na minha casa. O não também é resposta, sabia? Não adianta tentar ganhar dinheiro o mundo inteiro e perder a única coisa que é a minha verdade, que é a minha família. Você precisa saber colocar preço, porque a sua vida vale muito. O tempo que você passa com a sua família e com os seus filhos e seu cônjuge, você tem que dar valor no que está colhendo. Se você planta 1, colhe 100. Precisa saber vender isso. O problema de quem assusta com colheita é porque não quer dar tudo que os outros não façam para isso. Você não vai ser mercenário por isso. As pessoas irão te respeitar porque você é uma pessoa de valor. Quando você quiser dar algo,
Dê, mas não viva sendo uma pessoa que dá tudo, senão logo você não vai ter nada. Dê o que for transbordo na sua vida, aquilo que não for, deixa para sua família. Tem um dos treinadores que andam comigo. Eu conheço há 10 anos. Ele tinha aluguel atrasado da casa, os carros indo para a justiça, escolas do filho atrasado, até que ele veio tirar, se tornou o meu treinador. Eu perguntei: qual é a sua? Ele respondeu que nasceu para ajudar todo mundo. Ou seja, ele ajuda a pagar o aluguel da casa de outra pessoa, mas a família dele não consegue honrar. Ele tinha uma crença limitante, pensava que precisava sofrer, porque Jesus sofreu, então fazia tudo pelos outros com muito sacrifício. É um cara incrível, sou fã dele, mas precisa aprender a honrar a família primeiro. A escola dos meninos estava mandando carta dizendo que ia ter expulsar os filhos dele, e o juiz querendo tomar o carro dele, o aluguel atrasado para despejar. Sei que nunca vi alguém como ele, cuidava de todo mundo, menos da casa dele. Você tem que comercializar suas ideias, o seu conhecimento acumulado, o tanto de livros que você já leu, todos os cursos que você fez, as horas que você passou estudando. Tudo isso precisa ser valorizado. Tudo que você está colhendo pode ser monetizado. Você quiser dar, faça isso em paz, sem tirar nada da sua família. O fato de você aprender a transformar em pecúnia tudo aquilo que você colhe vai fazer você colher coisas boas. Tudo que tem que monetizar. Você só não monetiza os seus relacionamentos, mas o seu tempo envolvido em negócios deve ser monetizado, nem que seja para aprendizado. Tarefa: como comercializar a colheita. 1. O que significa pecúnia? 2. Escreva 3 maneiras de você ter usado para gerar valor para as pessoas. 3. Medite por 5 minutos e defina o preço da sua hora de trabalho. 5. Monetize um conhecimento que você adquiriu. Relate aqui como fez isso. 5. Conecte-se com 3 pessoas e descubra como elas têm comercializado suas colheitas e escreva aqui todos os aprendizados. Agora, deixa o rio fluir, que só tem coisas boas para acontecer e você já é próspero. Vá ensinar alguém, porque o verdadeiro próspero é aquele que transborda. Grande beijo no seu coração e até a próxima. Titi te ama. Pablo Marçal.